Eu usei crack durante 7 anos da minha vida e sofri muito. Conheça um pouco da minha história, fica até o final. Eu hoje, apesar de dependente de substâncias, apesar de ter sofrido muito, eu muitas vezes sou questionado em algumas coisas. E é normal, a gente sempre é. Porém, quando as pessoas me questionam sobre a minha abordagem, sobre a minha forma de cuidar dos meus pacientes, mais de 15 mil pacientes ao longo desses 20 anos que eu fui liberto das drogas e do álcool, eu sempre falo a seguinte frase: eu conheço as drogas, da dependência química de dentro para fora e de fora para dentro. Eu conheço a dependência química na prática e eu conheço a dependência química nas teorias, em todas elas, né? Eu sei o que é ser humilhado por uma pedra de crack, eu sei o que é ver a sua mãe ajoelhada no chão implorando para você não sair para se drogar, porque ela sabe que pode acontecer alguma coisa. Eu sei o que é sentir a sensação da morte durante um uso. Eu sei o que é isso, eu sei muito bem. Eu sei o que é pessoas se afastando de você, pessoas que até te amam, amigos, relacionamentos, pai, mãe, família. As pessoas amam você, mas as pessoas não aguentam mais conviver com você. E muitas vezes você tem, por exemplo, eu tenho minha mãe e tenho lá os meus primos, né, os meus tios, por exemplo. Muitas vezes eles sentiam raiva de mim por ver o sofrimento que eu estava causando para minha mãe. Consequentemente, eles criavam um desejo de afastamento. E isso não é anormal. Isso é normal. Eu passei por isso. Eu sei o que é você entrar em um terreno baldio sem se preocupar se vai ter uma serpente, se vai ter um escorpião, se vai ter um bandido ali dentro, ou se a polícia vai te pegar naquele ambiente para usar droga. Então, assim, eu nunca morei na rua, eu nunca comi comida do lixo, eu nunca fiz algumas coisas. Mas eu fiz coisas que quem comeu comida do lixo e morou na rua também não fez. Né? Eu quando eu usava cocaína, por exemplo, quando eu bebia pinga, quando eu usava crack, eu ficava extremamente agressivo, eu era extremamente nocivo para mim e para outras pessoas. Eu era um tipo de usuário que gostava de beber e pegar carro para dirigir, e ninguém conseguia me frear. E quem tentasse me frear, corria risco. Porque quando eu era mais novo, eu era extremamente problemático, não só pelo uso de drogas, mas por outros diversos motivos. Então, eu sofri várias questões, né? Depois que eu parei com as drogas, um período, primeiro período que eu fiquei sem usar substâncias, eu tive transtornos de pânico, ansiedade generalizada, depressão, já tentei me exterminar uma vez. Então, quando eu converso com vocês nos meus vídeos, eu não sou hoje só um especialista que tenho mais de 140 formações na minha área de dependência química, psicopatologia e teologia, porque eu sou um terapeuta cristão, graças a Deus. Mas eu sou alguém que sofreu esses horrores. Então eu conheço, não porque eu li, é porque eu vivi também. E ao mesmo tempo que eu falo da recuperação, eu falo das prevenções de recaída, que é o tema predominante todos os meus vídeos, em todas as minhas redes sociais, é porque eu também vivo a recuperação há 20 anos. Há 20 anos que eu venho prevenindo recaídas, me mantendo limpo, pelejando por essa sobriedade que se faz necessária para que eu consiga realizar os meus sonhos e eu consiga chegar onde eu quero. Eu parei de usar drogas, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 41. Eu completei 20 anos de sobriedade dia 26 de fevereiro. Então, quando eu converso com vocês, nas minhas aulas, nos meus vídeos, nas minhas palestras nas clínicas, nos meus atendimentos online, eu nunca desconecto de mim
o ser humano que um dia tomou chicotada da droga também, ou melhor, tomou chicotada das suas próprias escolhas. Então, quando eu falo que droga é uma escolha e muitas pessoas ficam irritadas ao me ouvir falar isso, eu sei do que eu estou falando, porque todas as vezes que eu ia para uma biqueira, eu escolhia ir, eu escolhia. Eu tinha meu apartamento, as minhas coisas, tudo do bom e do melhor, super conforto, mas eu preferia me enfiar embaixo de um pontilhão na Avenida Jabaquara e ficar lá fumando crack com os moradores de rua. Por quê? Porque eu estava obcecado, porque eu estava compulsivo, porque eu estava com a minha espiritualidade muito obscura? Sim, provavelmente. É um pouco de cada coisa. E eu acredito piamente nisso. Só que todas as vezes que eu falo algo, eu sei o que eu estou falando porque eu vivenciei. Graças a Deus eu não fiz esposa e filho sofrer, porque nessa época que eu usava drogas eu não era casado e eu nunca tive filhos. Mas a minha mãe sofreu muito por minha causa. Eu fiz a minha mãe sofrer muito. Então eu falo com muita propriedade sobre a codependência, porque eu sei, embora eu tenha feito namoradas sofrerem, né? Mas eu fiz a minha mãe sofrer demais por causa do meu uso de substâncias. Eu fiz a minha mãe também ser rejeitada até pelos vizinhos do condomínio e tudo, por causa dos meus comportamentos bestiais. Então quando eu falo, não é só um profissional falando. E eu faço questão que as pessoas não me olhem somente como um profissional, mas que me olhem como alguém que também um dia sofreu e conseguiu superar essa dor, essa humilhação, esse rebaixamento que é a dependência química. A dependência química é um rebaixamento, sim, é uma humilhação, sim, é uma escolha, sim, tem caráter envolvido, sim. Ah, não é moral. Tem a moral, sim. Você sabe os danos que você corre, você sabe as loucuras que você faz, você sabe aos perigos que você se expõe, e ainda assim você vai e escolhe usar droga. Eu falo que sim, porque eu fui esse cara. Eu sabia que a minha mãe ia chorar, eu sabia que eu ia correr riscos andando de carro alta velocidade alcoolizado. Eu sabia que eu podia morrer, isso sem estar entorpecido ainda. Eu sabia que eu ia arrumar briga na rua. E ainda assim eu escolhia usar drogas e correr os riscos que o uso de substâncias trazia para a minha vida. Então não tem como diminuir essa ideia de que há riscos e de que existem escolhas e de que existem alguns desvios de caráter no dependente, sim. E eu digo com total propriedade, se o dependente químico não tratar os seus desvios de caráter, se o dependente químico não expor as suas fragilidades emocionais, não buscar repertório de enfrentamento, habilidades de enfrentamento de situações adversas ou de risco, esse indivíduo não vai permanecer sem drogas por muito tempo. Não vai parar de usar drogas por muito tempo. Infelizmente, essa é a grande realidade. Eu lamento muito para pessoas que acham que não é assim. Eu te garanto que é, porque eu vivi, eu conheço, eu sei o que é a obsessão do crack. Eu sei o que é a compulsão do crack. Eu sei o que é a sensação de morte, eu sei o que é 3 princípios de overdose que eu tive. Eu sei o que é, porque eu vivi, eu sei o que é transtorno de pânico, eu sei o que é ansiedade generalizada, eu sei o que é depressão de você ficar 5, 6 dias sem sair da cama e sem tomar banho. Então, além de especialista, eu sou um profissional da experiência também. E eu tenho muito orgulho disso hoje. Eu me orgulho de um dia ter estado nessa fossa e hoje ter saído há mais de 20 anos e poder ajudar outras pessoas a encontrar a luz, a encontrar um caminho sobremaneira excelente e que possam também caminhar com alegria e gratidão do mesmo jeito que eu caminho nos dias atuais.